There used to be an angel. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex, professor de Física, e hoje a gente vai falar sobre dinâmica, módulo 4, tipos de forças que a gente tem. E depois a gente vai abordar propriamente as leis de Newton. Bom, a primeira força que nós vamos abordar aqui é a força peso. É uma força importante e ela também é presente, muito presente no nosso cotidiano, permite com que a gente tenha uma vida melhor. Afinal de contas, um exemplo clássico que a gente tem aqui é o peso de um corpo na Terra, que inclusive é a força que permite com que, mesmo com o movimento de rotação e o movimento de translação que a Terra tem, a gente consegue se manter preso a essa superfície. Então, o peso de um corpo nada mais é do que uma força com que nos prende à superfície de qualquer corpo massivo, seja um planeta, seja um satélite natural, tal como a Lua. Enfim, a gente vai ter diferentes corpos com diferentes massas e também com diferentes pesos. Aqui é importante estabelecer uma clara fronteira entre peso e massa. Eu sempre costumo dizer que quando tu vai na farmácia, tu não vai na farmácia te pesar, porque balança não mede peso, balança mede massa. Então, na verdade, tu vai na farmácia te massar. Por quê? Porque massa é uma grandeza constante. Independentemente do lugar que tu estiver, tu terá sempre o mesmo valor de massa. Já peso não. O teu peso, por exemplo, aqui na Terra é um, na Lua é outro. E aí vai variar de acordo com a gravidade local. Falando em gravidade local, é fundamental que a gente relacione aqui como que o peso e a gravidade, inclusive a massa dos corpos, elas se relacionam. A equação do peso, por definição, é massa vezes a gravidade. A massa no sistema internacional é medida em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então imagina que tu tem um corpo, por exemplo, com uma massa de 70 quilogramas. Para tu saber o peso desse corpo no local, tu precisa pegar essa massa e multiplicar pela gravidade local. Que no caso nosso aqui no planeta Terra, a gente acaba considerando 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas a título de exemplo, na prova do Enem, eles acabam inclusive arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Então tu pegaria os 70 e multiplicaria, por exemplo, por 10. Então um corpo que tem uma massa de 70 kg é equivalente a 700 newtons de peso. Peso é força, é uma grandeza que varia dependendo do planeta em que tu estiver. Já a massa não. Então, por exemplo, se tu tem 70 kg aqui na Terra, tu vai ter 70 kg na Lua. Mas o teu peso vai mudar de acordo com a gravidade de cada planeta. Lembrando, peso é uma grandeza vetorial. Tem que ter módulo, direção e sentido. Essa é uma dos tipos de forças que a gente vai trabalhar ao longo dessa. Bom, pessoal, a próxima força é a chamada força normal. Existem forças que são forças de contato e tem forças que atuam à distância. A força que a gente estudou anteriormente, que foi a força peso, é uma força que atua à distância. Ela não precisa de contato. Já a força normal, obrigatoriamente precisa existir o contato, como por exemplo um bloquinho apoiado sobre uma superfície. E ela é chamada de força normal porque ela é uma força que forma 90 graus com a superfície na qual a caixinha está apoiada. E aí não interessa se a superfície está na horizontal, se a superfície é um plano inclinado ou se é um plano vertical. Sempre vai formar 90 graus, um ângulo reto. Na situação 1, o plano é horizontal. A normal é a força com que a superfície exerce sobre o bloquinho que está apoiado sobre ela. Já na situação 2, percebam que o plano é inclinado, mas ainda assim a normal forma um ângulo reto, 90 graus. E o último caso é quando o plano é vertical, como por exemplo uma parede aqui e alguém empurrando um bloquinho sobre a parede. A força normal é a força que a parede exerce sobre o bloquinho que está apoiado sobre ela. Numa situação mais, digamos assim, tranquila,
é a situação quando o bloquinho está em equilíbrio. O que significa dizer em equilíbrio? É quando a força resultante é igual a zero. Ou seja, se somar vetorialmente todas as forças envolvidas nesse sistema aqui, a resultante tem que dar zero. Por quê? Porque o bloquinho não está subindo nem está descendo. Se o bloquinho não está subindo nem está descendo, as únicas duas forças envolvidas nesse sistema é a força normal que aponta para cima e o peso do bloquinho que aponta para baixo. Então quer dizer o quê? Que eles acabam se equilibrando. Então se eles se equilibram, é porque o módulo da força normal é igual ao módulo do peso. E a gente aprendeu que, por definição, peso é massa vezes a gravidade. Logo, a normal também pode ser calculada por m vezes g. Essa é a força normal, uma força de contato e que forma sempre 90 graus com a superfície na qual ela está apoiada. A terceira força que a gente vai estudar, ela é chamada de tração ou tensão. É uma força também que precisa de contato. É uma força que atua ao longo de um cabo, ao longo de um fio. E isso é chamado de tração ou tensão. Força por meio de um fio ou por meio de um cabo. Nos exercícios sobre tração, a maioria dos exercícios vai iniciar dizendo que o fio é inextensível, que o cabo é inextensível. Isso significa dizer que não vai rebentar. Então, para um sistema onde esse fio ele não rebenta, ou o cabo, significa dizer que o sistema está em equilíbrio. Equilíbrio, força resultante igual a zero. Então, implica dizer que o módulo da tração no cabo aqui tem que ser obrigatoriamente igual ao módulo do peso. Logo, o módulo de T é igual ao módulo de P. Como o peso é massa vezes a gravidade, logo a tração também pode ser calculada por m vezes g. Estudamos mais uma força, que é a força tração. Então, pessoal, a próxima força é a força elástica. É uma força que é muito cobrada na prova do Enem, seja propriamente nos tipos particulares de forças, ou até mesmo quando envolve a energia potencial elástica. Exemplo clássico é do arco e flecha, onde o arco é puxado e aí solta. Ou seja, tu tem ali uma transformação de energia, mas que também existe ali uma força elástica, que é uma força associada à deformação de um corpo. Então, quando eu falo da força elástica, eu gosto muito de falar na deformação dos corpos. Por exemplo, logo adiante a gente vai estudar as leis de Newton. E, por exemplo, a ação e reação, que é a terceira lei de Newton, é a que questiona a questão de como que, por exemplo, um caminhão que tem uma massa muito maior do que a massa de um carro, ao colidirem, a força de ação e reação ela é a mesma. E o que, por exemplo, por que o carro sempre leva pior nessa colisão? É por causa da deformação dos corpos. Um exemplo de deformação clássico é, imagina que uma caixa ela é abandonada de 100 metros de altura de um prédio. Se essa caixa colidir com um piso de concreto, ela vai se desmanchar completamente. Agora, se tu pegar uma caixa, por exemplo, e tu abandonar ela numa cama elástica, da mesma altura, ela cai com a mesma velocidade, no mesmo tempo de queda, ela vai sofrer efeitos, obviamente, mas o efeito será menor. Por quê? Ela caiu sobre uma cama elástica. Qual é a diferença? É que a cama elástica deforma, já a superfície de concreto não. Quanto maior a deformação, menor é a força de impacto. Então, por exemplo, numa colisão entre um carro e um caminhão, o carro leva sempre a pior, não é porque tem uma massa menor do que a massa do caminhão, é porque o carro ele tem um material mais frágil que o material do caminhão, ele deforma mais, e isso é proposital, para a força de impacto não ir toda para o motorista, parte fica no corpo que foi amassado. Então a força elástica, o exemplo que eu apresento para vocês aqui, é um bloquinho preso a uma mola, mas a força elástica não se aplica tão somente a molas, e sim a todo o corpo que tem a capacidade de deformar, ou seja, ser comprimido ou elongado. Então eu imagino uma situação onde eu tenho um bloquinho conectado a uma mola. Eu posso puxar ou comprimir esse bloquinho contra essa mola.
Essa mola, ao sair do seu estado de equilíbrio, ou seja, eu posso elongar ou comprimir, tanto faz na compressão ou elongação, vai surgir uma força chamada força elástica, que é associada à compressão ou elongação dessa mola. E o que é bacana é que essa força elástica, ela depende da natureza da mola, ou seja, o tipo de material com que ela é feito, mas também quantos centímetros ou metros ela sai da sua posição de equilíbrio. E aí é claro que vocês perguntariam, professor, é possível calcular essa força? E aí eu diria para vocês, é óbvio, porque senão eu nem perguntaria. Então quer dizer, é possível calcular essa força elástica assim, de que jeito? K vezes X. Professor, o que é o K? O K é a dureza da mola, o tipo de material com que ela é feito. E o X é quantos centímetros ou metros ela foi comprimida, ou seja, é a deformação da mola. E F e L eu chamo de força elástica. É claro que vocês diriam, professor, eu posso chamar só de F? Pode. Isso é o que menos importa, é a nomenclatura. Tu pode chamar de Paulo, Maria, Bernadette, como tu preferir, desde que tu entenda que a força elástica é K vezes X. O que vocês poderiam questionar também? O sinal negativo aqui. Vocês poderiam se perguntar, será que o negativo é do K? Será que o negativo é do X? Eu diria para vocês, não é de nenhum, nem do K, nem do X. O sinal negativo na equação da força elástica significa só que a força elástica é no sentido contrário ao deslocamento do bloquinho. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu pegar esse bloquinho aqui e comprimir ele da esquerda para a direita, a mola vai estar exercendo uma força no sentido contrário, da direita para a esquerda. Ou seja, a força elástica é no sentido contrário ao deslocamento. Aqui eu tenho um gráfico que ele representa a força elástica em função da deformação de uma mola X. Percebam que é um gráfico que cresce de forma linear. À medida em que aumenta o X, aumenta a força elástica. E aí é claro que vai existir um ângulo θ aqui, e o que é bacana é que a tangente de θ, ou seja, a inclinação dessa reta tangente, ela nos dá o valor do K, o valor, ou seja, da constante elástica da mola. Isso é um recurso que vocês podem utilizar, que vocês vão precisar e que com certeza será muito útil na resolução de exercícios. Gráfico de força elástica em função da deformação de uma mola. Essa é a força elástica, uma força que leva em conta uma mola ideal, que não tem massa e que vai conseguir oscilar em função da sua posição de equilíbrio. Bom, a próxima força, conhecida como força centrípeta, um nome bem intuitivo, ou seja, centrípeta, é uma força que aponta para o centro. Eu queria voltar aqui um pouquinho com vocês e falar de um assunto que a gente estudou nos módulos anteriores, que é a questão do movimento circular uniforme. Um movimento que se dá com uma partícula realizando uma trajetória circular, que passa pela posição 1, 2 e assim por diante. Bom, essa partícula, ela não se prende a uma superfície circular de graça. Nada é de graça na natureza, nem o almoço. Então, por exemplo, não vai ser de graça que ela vai se prender nessa região aqui. Se a aceleração aponta para o centro, é porque, na verdade, a força resultante também aponta para o centro. A aceleração que aponta para o centro se chama aceleração centrípeta. A força que aponta para o centro também se chama força centrípeta. Professor, como é que eu posso calcular essa força centrípeta? Basta tu pegar a massa da partícula e multiplicar pela aceleração centrípeta. Ah, mas professor, não vai ser tão fácil assim eu pegar a massa e multiplicar pela aceleração centrípeta. Não vai ser tão direto assim. A única coisa que pode complicar aqui, mas que eu vou mostrar para vocês, é que essa aceleração centrípeta a gente já aprendeu no módulo de movimento circular uniforme. Como é que se calcula essa aceleração centrípeta? É a velocidade linear ou tangencial elevada ao quadrado divididos pelo raio r. Tu pode descobrir separadamente essa aceleração centrípeta e depois jogar na equação da força centrípeta. Massa vezes aceleração centrípeta. Lembrando, e isso é fundamental, que não interessa se é peso, se é força normal, força elástica ou força centrípeta. A unidade de força no Sistema Internacional de Unidades é em newtons, tá? M vezes AC.
Essa aplicação é muito clássica em moto que faz uma curva, carro que faz uma curva, moto que passa por uma ponte, enfim, essa é a aplicação. E o Enem vai tentar buscar isso, relacionar a física, as leis da física, com o teu dia a dia, tá? Muito útil essa relação. Bom, pessoal, vamos para a saideira então. A força saideira aqui é a força de atrito. Ela é uma força que ela é estudada em mecânica, né, em dinâmica mais especificamente, mas a natureza dela é eletromagnética. É importante lembrar que as superfícies elas têm irregularidades, os corpos são constituídos de átomos e nessa interação entre os átomos é que nós temos uma força de atrito. É fundamental que nós saibamos aqui já de antemão que a força de atrito, na maioria das vezes, ela é vista como uma força que atrapalha a gente, principalmente no dia a dia. Agora, é importante que eu possa ressaltar aqui para vocês que a força de atrito também contribui e pode contribuir em vários momentos. Por exemplo, a gente só consegue caminhar sobre um piso se existir a força de atrito. Tu empurra o piso para trás, o piso reage com uma força te propulsionando para frente, devido ao atrito. Se tu tiver uma superfície perfeitamente plana, polida, limpa, tu não vai conseguir caminhar sobre essa superfície porque não existe um atrito entre os pés e a superfície. Se tu inventa de subir, por exemplo, uma rampa, a força de atrito ela vai estar contribuindo para o teu movimento na mesma direção e no mesmo sentido que tu estiver te deslocando. Então eu já gostaria de deixar no início aqui, força de atrito não é uma força que só atrapalha, em vários momentos ela vai nos ajudar. E é fundamental que a gente saiba que esse corpo que está apoiado sobre a superfície, com uma certa irregularidade, esse corpo pode estar em repouso em relação à superfície ou em movimento. Nós temos essas duas possibilidades, esses dois estados de movimento. Quando esse corpo está em repouso em relação à superfície, a força de atrito que atua é o atrito estático. Quando esse corpo ele está se movendo sobre a superfície, é o atrito cinético, que é associado ao movimento. Tu vai ter duas equações para calcular, uma o atrito estático, outra o atrito cinético. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o atrito estático, porque é o que a gente tem que ter um maior cuidado. Por quê? Imagina que eu tenho esse bloquinho apoiado sobre a superfície aqui. E aí eu exerço uma força F sobre o bloquinho e ele não entra em movimento. Ele não entra em movimento não é porque a força de atrito, que está no sentido contrário à tendência do seu deslocamento, é maior do que a força que eu apliquei. Ela é no máximo igual. A gente não pode afirmar que se exercer uma força sobre um bloquinho que está apoiado e ele não entrar em movimento, que a força de atrito é maior. Porque se a força de atrito fosse maior que a força F aplicada, a força de atrito estaria empurrando o bloquinho, o que seria uma coisa muito estranha e que fisicamente não faz sentido. Então, no máximo é igual. Outra informação importante: se eu aumentar a força F, a força de atrito ela aumenta proporcional à força que eu apliquei, até um valor máximo. Ou seja, eu aumento a força F sobre o bloquinho não entrou em movimento ainda, porque a força de atrito aumentou. Mas essa força de atrito, ela vai aumentar até o valor máximo. Professor, como é que se chama então quando chega até o valor máximo? Se chama força de atrito estático máximo. Nós estamos ali na iminência do movimento. Só aumentar um pouquinho mais a força, esse bloquinho já vai deslizar sobre a superfície. Para tu calcular a força de atrito estático máximo, tu vai depender do coeficiente de atrito estático máximo vezes a força normal. Para calcular a força de atrito estático, tu depende do μe vezes a normal. Esse μe é um coeficiente de atrito, certo? E o E por causa que é o coeficiente de atrito estático. Enquanto que M é a normal, é a força que a superfície exerce sobre o bloquinho que está apoiado sobre ela. Lembrando que o μ, seja o μe ou o μc, por exemplo, aqui ó, na força de atrito cinético, são coeficientes, são valores que tu não precisa te preocupar em sair por aí decorando. Afinal de contas, nós temos infinitos materiais na natureza e tem então infinitos coeficientes de atrito, seja estático ou cinético. É algo que tu precisa entender, só que existe uma relação.
quanto maior for o coeficiente, maior será a força de atrito, maior a dificuldade de tu mudar o estado de movimento de um corpo. Um exemplo que eu gosto de dar e comparar a força de atrito estático com o cinético é que, por exemplo, é mais fácil tu manter um guarda-roupa em movimento do que tu colocar ele em movimento. Por quê? Porque, na verdade, a força de atrito estático ela é maior que a força de atrito cinético. Por que a força de atrito estático ela é maior que a força de atrito cinético? Porque o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético, certo? Então tu terá maior dificuldade para mudar o estado de movimento do que para manter esse estado de movimento. E a força de atrito cinético é quando o corpo está já se movendo sobre a superfície. É uma força de atrito menor que o estático. E outra informação importante é que enquanto o atrito estático ele é variável, ou seja, à medida em que aumenta a força aplicada sobre o objeto, aumenta a força de atrito também entre a superfície e o objeto que está apoiado sobre ela. Já no atrito cinético, não. Então, por exemplo, não interessa se o guarda-roupa se desloca com uma velocidade de 10 km por hora ou de 100 km por hora. Ele já está em movimento, então o atrito cinético vai ser constante, e ele é constante. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico que é importantíssimo e que inclusive já foi cobrado na prova do Enem. É um gráfico que relaciona a força de atrito em função da força aplicada sobre o corpo. Pode ser essa situação descrita aqui na caixa. Por exemplo, aumenta a força F, aumenta a força de atrito, mas ela aumenta até um valor máximo. E esse valor máximo aqui se chama força de atrito estático máximo. Quando chegar nesse valor aqui, a caixa já está na iminência de movimento, prestes a mudar o seu estado de movimento. Ela vai sair do estado de repouso e passar a entrar em movimento. Quando ele sai do repouso, deixa de atuar o atrito estático e aí passa a atuar o atrito cinético. Percebam a diferença, que no repouso tu tem uma reta crescente, certo? Ela é variável. Isso mostra que o atrito estático é variável. Já quando ele entra em movimento, tem uma reta na horizontal, uma reta constante, o que mostra que o atrito cinético é constante. Outra informação importantíssima é que a força de atrito estático, ela tem seu valor variável, enquanto que o cinético ele é constante. Além do mais, o cinético é menor do que o estático, por isso que dá uma caidinha, uma diminuída aqui, e essa reta horizontal está um pouco mais abaixo do valor do atrito estático máximo, certo? E para nós fecharmos essa aula de tipos particulares de força, eu vou comentar sobre um gráfico que também já foi questão de prova do Enem, que é um gráfico que relaciona a força de atrito em função de uma força aplicada, claro, com o freio ABS. Freio ABS que é importante, e qual a diferença do freio ABS para o freio comum, fisicamente falando? É que o freio comum, ele trava a roda, e ao travar a roda, por exemplo, do carro desliza sobre a superfície, e ao deslizar, o atrito que atua é o atrito cinético. Já o freio ABS não, ele faz isso aqui na roda, ó. Então, na verdade, ele vai pegar vários pontos de atrito estático, e o atrito estático é mais eficiente que o atrito cinético. Então o carro ao frear vai deslizar menos sobre a superfície com o freio ABS do que sem o freio ABS, por exemplo, um freio comum. E esse é o gráfico que representa, ou seja, percebe que tem subida e descida, nenhuma reta na horizontal, porque ele vai travando, vai atuando o atrito máximo e aqui mínimo, máximo e mínimo. Então, basicamente, essa é a nossa aula de tipos particulares de força. Então, esse é o nosso fechamento dessa aula sobre os tipos particulares de forças. E eu queria desejar um forte abraço aí ao aluno Dr. Teorema. Sigam firmes aí no estudo e até a nossa próxima aula. There used to be an angel